quando a CACI é fundada, ela já é fundada com esse sonho, né, dos funcionários do Banco do Brasil de cuidar dos seus familiares. Então ela já nasce, né, sob esse signo do cuidado. E depois se transforma na maior autogestão do país, é reconhecida pelas práticas de cuidado que a gente exerce, né? É um diferencial da empresa, e isso foi evoluindo e até se transformou, hoje, né, se transformou na missão da organização. Então faz parte da nossa missão, cuidar, né? Então tá todo esse prêmio, esse case, eu penso que está imerso nesse ambiente organizacional que a gente vive, que é um ambiente de protagonismo, de inovação, né? E nós estamos sempre tentando melhorar, né? Começa de uma reunião de equipe, numa das nossas clínicas CI, né? Aqui no estado do Rio, nós temos 6 clínicas CI, que são serviços de atenção primária. A CACI inaugurou a atenção primária lá em 97, o nome era Sempre Saúde. Inclusive aqui onde nós estamos, a Clínica CACI Copacabana, foi inaugurada em 97 para já mudar o modelo de atenção. A CACI já pensava naquela época em fazer um modelo de atenção à saúde diferente do que ela praticava, né? Mais para promoção na saúde, né? Cuidando das pessoas, porque os nossos participantes, eles são nossos, né? Desde que nascem até o falecimento, porque é uma caixa de assistência dos funcionários do Banco do Brasil. Então, uma caixa de autogestão, e aí o paciente, ele é o beneficiário, é nosso. Então, com base nisso, a CACI, já naquela época, quis mudar o seu modelo de atenção. Então, inaugurou essas clínicas CACI. Essa aqui é a mais antiga, né, onde nós estamos, fundada em 97, a mais antiga do Rio de Janeiro. A gente tem o hábito aqui na CACI de fazer reuniões de equipe com os profissionais. E nós sentimos numa dessas reuniões a necessidade de criar uma ferramenta. Para quê? Para que a gente pudesse prever aqueles pacientes que chegavam para nós, como que eles ficariam no futuro, já que a gente acompanha longitudinalmente. E desse modo nós temos uma população muito idosa, né? Geralmente com condições crônicas. Então a equipe tinha necessidade, como é que eu sei que vou receber esse paciente e a evolução dele, quando ele estiver comigo daqui a 2 anos, como será? Então nasceu dessa reunião, nós começamos a criar essa ferramenta, que é o Score Preditor, nós batizamos de Score Preditor, onde a gente mede várias categorias, pontua, né? E dessas categorias surge então um score. E aí começamos a aplicar. Mas aí nós pensamos em que população nós vamos aplicar essa ferramenta. Bom, melhor a gente começar numa população mais homogênea. Quem é esse grupo? Aí elegemos esse grupo, que é um grupo que a gente tem, que a CACI chama de grupo de dependentes e diretos, que eles têm um perfil epidemiológico muito similar, né? São idosos, na maioria do sexo feminino, são pessoas vulneráveis, né? Então, e tem uma sinistralidade alta, né? Então, a partir disso, nós elencamos a aplicar a ferramenta, o Score Preditor, nesse grupo populacional. E aí fizemos então uma outra ferramenta para classificá-los, para estratificá-los conforme a gravidade deles, que a gente batizou de CDG, que é a classificação de demanda por gravidade. E aí tiramos o perfil dessa população, começamos a acompanhar. A gente percebeu a necessidade de avaliar do nosso participante e da população em geral, tirando o foco de doenças e passando a focar na pessoa. Então o objetivo disso foi que a gente começasse a olhar essa pessoa como um todo. Se ela tem alguma questão crônica, a idade dela, o tempo que ela passou no percurso na rede de prestadores, as questões, por exemplo, de mobilidade. Então foi um processo de construção a partir do foco na pessoa. Nós deixamos de olhar a patologia, a doença e passamos a olhar a pessoa. Então, dentro desse nosso score preditor, né, dentro da nossa classificação, você vai ver diversos pontos que trazem a questão da pessoa para esse processo. Dentro dessa classificação, a gente consegue ver, por exemplo, para a cronicidade do paciente, uma avaliação que chega até 4 pontos, a dificuldade de locomoção, que traz até 3 pontos dentro disso, a idade também mais 3 pontos de máxima. E com o somatório dessa pontuação, a gente chega naquele indicador que a gente quer de avaliação e classifica o risco dele de A a F,
sendo A o mais complexo e F o mais basal para a gente fazer essa tratativa. E a partir daí define qual é a linha de cuidado que nós vamos abordar. Então, assim, a classificação mais complexa, a gente vai tratar ele como um caso de saúde, e a partir daí a gente vai ter um cuidado específico com a porta de entrada no serviço próprio e a continuidade através da rede de prestadores. Essa avaliação de A a C, por exemplo, são os pacientes mais complexos que nós temos. Dentro dele, a gente avalia a utilização da rede e o suporte da nossa equipe própria. Os níveis mais basais de F a D, a gente trata ele quase que exclusivamente dentro do nosso serviço e usando pontualmente uma questão ou outra que a gente tenha de tratar na rede. Um exame de maior complexidade, um nível de evidência lá de acompanhamento por um profissional especialista, alguma coisa nesse sentido. Mas, basicamente, a linha de cuidado ela traz para a gente, a partir da pontuação obtida, aquilo que vai ser feito dentro do processo. Como esse paciente vai ser acompanhado, o que nós vamos utilizar da rede, e aí, a partir daí, avaliar as questões de custos do nosso processo. Esse foi o nosso maior desafio, né? Até para conseguir fazer um sistema de forma feito de um trabalho em casa que não geraria muito custo, né? Porque quando a gente pensa logo em sistema, é contratar algum serviço terceirizado que vai custar muito caro e às vezes a gente não consegue ter condições para fazer isso. Então a gente conseguiu, com pouco recurso, a gente conseguiu traduzir tudo que a Graça falou sobre a questão daquele score preditor para conseguir fazer a classificação do risco da letra A, da letra F. A gente conseguiu fazer através de um banco de dados, né, de uma plataforma em Access, que a gente conseguiu traduzir informações que estão naquele score preditor, né, juntando dados do participante durante o contato, dados do nosso sistema operacional e dados do nosso prontuário eletrônico, tá? Essa ferramenta, até por questões da LGPD, quem tem acesso são nossos profissionais de saúde, tá? Mas no final de toda essa variável, ele vai dar um score, né, que vai ser a classificação do risco. Essa classificação nós temos acesso, a parte da administração, até para conseguir tabular e fazer a questão piramidal do sistema. Agora é o nosso principal desafio, né, porque até então a população era pequena, né, a população que nós definimos que são vulneráveis, mas só que é pequena em comparação ao Brasil inteiro. Então agora nosso principal desafio é o quê? É sair desse Access, banco de dados, e transformar numa inteligência mesmo artificial, né? Tentar colocar ele num Power App, de repente até por aplicativo, conseguir traduzir essa toda tabulação e também utilizar o nosso Power BI para conseguir transformar nessa inteligência para o Brasil inteiro, não somente ficar só no Rio de Janeiro e não ficar somente nessa população que nós escolhemos no início do projeto. É desafiador? É muito desafiador. Desafiador porque vai envolver outros atores, né? Até a questão também de custo, tempo. Então é um desafio que nós teremos que enfrentar, iremos passar por cima dele. Eu tenho certeza disso. A gente foi buscar estudar, né? Então me matriculei no curso, né, que houve com o professor João. Depois desse curso eu reuni, né, as questões mais teóricas, metodológicas de como eu enxergar isso dentro então de um, como poderia dizer assim, dentro da questão de estar entregando valor em saúde. Eu queria saber disso, né? Já tínhamos aplicado a ferramenta, agora a gente queria entender isso realmente. Eu estou entregando valor, né? Porque isso sempre foi aí já mistura um pouco a minha própria trajetória de vida, que eu sempre tive essas instigações, né? Sempre eu quero saber se o que eu estou fazendo realmente está indo no caminho certo, né? Então, fui lá fazer o curso, né, com o professor João, reuni lá as questões metodológicas e então fomos colocar a ferramenta e fazer os cálculos, né? Mapeamos lá as unidades de prática integrada, as nossas IPUs, começam com as nossas clínicas CI, né? E das clínicas CI a rede secundária, a rede terciária, programa de atenção domiciliar, que nós temos também, e fomos
inserimos o paciente naquele ciclo de cuidado, né? E fomos então calcular o TDABC, que para nós assim é um método de cálculo que mais se aproxima assim do que eu possa medir essa entrega de valor, né? E aí conseguimos com o TDABC fazer os níveis, né, de TDABC das nossas equipes, da rede, do programa de atenção domiciliar, e criamos então os níveis de custo, vamos dizer assim, de cada perfil de paciente que a gente tem dentro dessa população, que é uma coisa que vai nos facilitar muito quando eu quiser ampliar o programa, né? Que aí eu já tenho o perfil do paciente, quais são as ações propostas e qual o custo que aquilo vai ter, né? Então eu posso atuar dentro das faixas, né, de vulnerabilidade que ele apresente. Todas as nossas clínicas CIS, são 6 aqui no estado, né? Nós temos aqui Copacabana, temos no centro, na Tijuca, Niterói, Campos e Petrópolis. Então, no Rio de Janeiro nós temos 6. E todos os 6 estão fazendo estão fazendo essa prática, aplicando essa ferramenta. Então agora todos nós estamos praticando, né? Por enquanto focado ainda nessa população, porque a gente quer que o case vá, né, tendo mais substância, vamos dizer assim, né? Então, por enquanto, ainda nessa população. Colocamos isso no planejamento estratégico da unidade para esse ano de 2021. Né? Então, a nossa gerente, né, que nos ajuda muito, ela trouxe também, né, comprou a ideia, está junto com a gente nisso. Já passamos para a diretoria da CACI, que também está dando todo o subsídio. Então, acho que isso vai cada vez ter mais maturidade, vamos chamar assim, né? Vai passar a ter mais corpo, né? O nosso atendimento na Clínica CI, ele é feito por uma equipe multidisciplinar. Essa equipe multidisciplinar ela é composta por enfermeiro, nutricionista, psicólogo, assistente social, técnico de enfermagem, médico de família e médico de demanda espontânea. O participante ele pode chegar aqui na Clínica CI através do atendimento agendado ou através da demanda espontânea, da necessidade dele naquele momento. Ele é acolhido por um técnico de enfermagem. Após essa escuta do técnico de enfermagem, esse participante ele era direcionado dentro do nosso serviço para atender a necessidade do participante ou da família dele. Um grupo já estava acompanhado, por isso que a gente conseguiu medir o valor. Então, nós aplicamos a ferramenta, então tinha um grupo que já estava acompanhado conosco, um grupo de participantes, e o outro grupo não estava acompanhado. Então, nós medimos, né? E verificamos que no grupo acompanhado a gente tinha 37,5% a menos de custo que no grupo não acompanhado. Então, a pessoa que não é gerenciada, ela acaba indo, na realidade, nessa população que a gente viu. Ela foi 11% a mais no pronto-socorro, então ela utilizou o pronto-socorro 11% a mais. A gente sabe que quando a pessoa entra pelo pronto-socorro, né, existem protocolos que as pessoas têm que seguir, e a utilização, o consumo é muito grande, né, derivado de uma consulta de pronto-socorro. Então, o grupo não acompanhado foi mais ao pronto-socorro, o que é ruim, né, para a qualidade de vida do paciente, para a saúde. E o grupo acompanhado gastou 37% a menos, provando que se você está acompanhado, você se sente mais seguro, você vai menos ao pronto-socorro, você tem o seu medicamento, a sua prescrição é vista, né? Se tem a interação medicamentosa. Então, o acompanhamento é a chave do sucesso. E aí a entrega de valor, né? Então, a gente percebeu que o grupo acompanhado, a gente tinha realmente conseguido colocar num ciclo de cuidado e entregar valor para a vida do paciente, né? Porque isso que eu aprendi aí ao longo da minha vida toda de profissional, primeiro na assistência, depois muitos anos já gerenciando, né? É que as pessoas têm que estar no centro, né? São as pessoas que precisam estar no centro do cuidado. Embora tenha todo um apelo do mercado, né, para fazer geração de procedimentos, gerar consumo, mas na realidade a necessidade das pessoas é que tem que vir em primeiro lugar. E foi isso que
me chamou a atenção para estudar mais a questão da entrega de valor. Tem a ver com o que a gente pensa enquanto profissional, enquanto gerente, né? E com o que a gente pratica aqui, né? Que a gente põe na prática todos os dias aqui. Então foi bom a gente saber que o que a gente está fazendo, que o nosso trabalho, né? A gente pode dizer que a gente está entregando valor para os nossos participantes. A CACI recentemente fez uma pesquisa de satisfação com os seus beneficiários e as pessoas cuidadas pelas clínicas CACI apresentaram uma satisfação de quase 90%, que é um índice considerado muito alto, né? As pessoas mesmo que estão no nosso projeto, né, do grupo Dependentes Indiretos, que são essas pessoas que estão no case de saúde baseada em valor, elas também relatam muita satisfação com o acompanhamento. Então a gente entende que a gente está no caminho certo, porque estamos cuidando bem, as pessoas estão se sentindo felizes, né? E o custo, a consequência disso tudo é o custo menor, né? Então é muito prazeroso para todos nós saber que a gente está no caminho certo, né? E nós já chamamos todos, né? Todas as nossas equipes já participaram, já apresentamos o case para todo o país, para todos os profissionais, porque a gente quer que ele cresça, né? Que essa ideia seja sedimentada realmente. Porque você está fazendo, mas é bom você mostrar, avaliar e aferir que o que você está fazendo é bom, né? É importante, né? Que a gente tenha essa métrica, né? Olha, o que nós estamos fazendo realmente é bom, tanto do ponto de vista do cuidado, quanto do ponto de vista do reconhecimento dos participantes, quanto do ponto de vista econômico-financeiro para a sustentabilidade da empresa. Então, ótimo, vamos ampliar isso, vamos continuar fornecendo isso, né? Essa oportunidade de cuidar bem das pessoas. Então, a gente entende que nós precisamos ampliar o uso da ferramenta, e aí a gente vai precisar da parceria até da nossa sede, né, para que isso vire realmente uma ferramenta institucional, né, e possa colocar mais pessoas, né, dentro dessa estratificação, desse mapeamento do ciclo de cuidado, da jornada dos pacientes, nas unidades de prática integrada. A nossa empresa está num movimento de expansão ainda da estratégia de saúde da família para cobrir mais pessoas, e aí eu penso que tudo se casa com a estratégia, né, organizacional e com o que a gente elaborou, né, com a ferramenta. Então é sedimentar o uso da ferramenta e ampliar cada vez mais essa lógica de cuidado, né? Sedimentar, porque ampliar e sedimentar. Porque ainda subsiste muita questão do modelo biomédico, né? Ele como a gente fala, ele é hegemônico, né? E ele é hegemônico por quê? Porque ele subsiste, embora todo mundo já tenha mapeado, já tenha visto que ele não traz valor em saúde, ele não traz a cuidado para as pessoas, mas ele ainda é forte, né? Tem uma hegemonia forte ainda no modelo, né, no modelo biomédico que a gente chama, né, que é curativo, centrado na doença, né? Então isso é mais um passinho que a gente dá na direção do modelo de atenção integral, né? A importância é que foram várias, né? Mas assim, nós nos sentimos reconhecidos pelo valor do nosso trabalho, então esse reconhecimento foi muito importante do ponto de vista da motivação das equipes, né? Saber que o trabalho estava sendo, né? Que o trabalho que a gente faz foi reconhecido como uma entrega de valor para os nossos participantes, então isso gerou uma motivação muito importante em todos, né? E principalmente a inspiração, né? Eu penso que o prêmio inspira todos os profissionais da cadeia produtiva do setor saúde a pensar projetos de valor, né? Elaborar projetos de valor em saúde. Por quê? Porque coloca as pessoas no centro do cuidado. Então, tudo que vem depois, a sustentabilidade para o sistema, isso tudo é consequência da gente colocar a necessidade das pessoas no centro. E isso, para mim, é o papel
mais importante do prêmio, essa inspiração que nos deu a nós todos, né? Vocês vão comemorar? Vamos. Já estamos comemorando há vários dias. Todo mundo, a empresa toda comemorando muito, né? Ficou todo mundo muito feliz, porque você vê, são desde 97, quantos anos que nós temos nesse pioneirismo, né? 97 para 2021, dá 24 anos, né? 24 anos. Então, 24 anos para a gente ter né, esse trabalho reconhecido com um prêmio tão importante, né? Então foi muito motivador para nós.